vou te apresentar 10 regras de interpretação bíblica como você nunca viu. Talvez você já tenha percebido como duas pessoas podem ler o mesmo versículo e chegar a conclusões completamente diferentes, não é? Isso acontece porque interpretar a Bíblia exige mais do que boa vontade. Exige respeito pelo texto, atenção ao contexto e, acima de tudo, sensibilidade ao Espírito Santo. Essas 10 regras que eu vou te mostrar não são apenas dicas, são princípios que moldaram séculos de estudo sério das Escrituras, especialmente dentro da tradição protestante. Então, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus com clareza, profundidade e fidelidade, fica comigo até o fim. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia interpreta a Bíblia. A primeira regra é simples, mas poderosa. A Bíblia se explica a si mesma. Quando algo parece obscuro, procure outros textos que falem do mesmo assunto. Deus não se contradiz. A revelação é coerente, porque o autor é o mesmo do começo ao fim. 2. Conheça o contexto histórico. Nunca leia um versículo isolado. Leia o que vem antes, o que vem depois, e entenda em que situação o autor estava escrevendo. Um texto sem contexto vira pretexto, e é assim que muita heresia nasce. É fundamental estudar os aspectos introdutórios referentes ao livro bíblico com que se está lidando. 3. O sentido literal vem antes do alegórico. Literal aqui não quer dizer superficial. Quer dizer entender o que o autor quis dizer dentro da sua cultura e do seu tempo. A alegoria só é válida quando o próprio texto ou o Novo Testamento a confirma. Ou seja, primeiro descubra o que de fato foi dito, depois veja se há um sentido simbólico mais profundo. 4. A revelação é progressiva. Deus revelou sua verdade aos poucos, na história. O Antigo Testamento prepara o caminho, o Novo cumpre as promessas. Nada se contradiz, tudo avança em direção ao centro da fé, Cristo. Então, leia o Antigo Testamento à luz de Cristo, mas sem forçar significados que não estão ali. 5. Entenda o autor humano e o autor divino. Cada livro da Bíblia tem um escritor humano, com estilo, vocabulário e contexto próprios. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo supervisionou todo o processo. A Bíblia é 100% humana e 100% divina, e por isso é perfeita em sua mensagem. 6. Estude a gramática e a língua original. Muitos erros nascem quando a gente lê só a tradução. As palavras do hebraico e do grego têm nuances que nem sempre cabem em português. Por isso, quem quer aprofundar precisa aprender a observar tempos verbais, expressões e construções originais. Não é elitismo. É respeito pelo texto sagrado. 7. Observe a gramática do texto bíblico. A Bíblia fala por meio de palavras, e cada detalhe conta. As preposições, tempos verbais e artigos revelam sentidos profundos. Em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, mostra. A graça é a causa, a fé é o meio. 8. Mantenha Cristo no centro da interpretação. Toda a Escritura aponta para Cristo. Ele é o fio condutor da revelação. Mas cuidado! Isso não significa ver Jesus escondido em cada pedra ou símbolo do Antigo Testamento. Significa entender que tudo converge para Ele, o Redentor, o Cordeiro, o Senhor da história. 9. Busque coerência doutrinária. Nenhum texto pode ser entendido de forma que contradiga o conjunto da Bíblia. Se a sua interpretação de um versículo derruba outra doutrina clara, algo está errado. A verdade é una, porque Deus é uno. A boa teologia é harmônica, como uma sinfonia, onde cada nota reforça o tema central. E por último, ore e interprete com humildade. Lembre-se, a Bíblia não é só um livro a ser estudado. É a voz de Deus para ser obedecida. A mente precisa estudar, mas o coração precisa se render. Sem oração, o intérprete se torna arrogante, sem método, se torna confuso.
A verdadeira compreensão vem quando a erudição e a devoção caminham juntas. Interpretar a Bíblia é uma arte espiritual. É ouvir Deus falar com clareza, com reverência, com responsabilidade. Se você aplicar essas 10 regras, vai perceber algo precioso. A palavra deixa de ser um texto distante e se torna um diálogo vivo com o próprio autor. Obrigado por estar aqui. Curte, compartilha e volta para mais conteúdo. Um abraço.